Olá, eu sou a Marcela Merli, psicóloga e terapeuta corporal, e nesse vídeo eu vou contar para vocês a minha experiência sobre o livro chamado O Milagre da Manhã. Eu li esse livro no mês passado, no período em que eu fiquei em casa, de pé literalmente para o alto, porque eu torci o pé e fiquei uma semana em casa. E esse livro caiu nas minhas mãos e eu decidi ler, até porque era uma das coisas que eu podia fazer naquele momento. Mas o que me chamou a atenção antes de ler o livro foi que eu tinha visto um vídeo de uma pessoa no YouTube, que eu não lembro quem é, até porque o vídeo não era legal, mas me chamou a atenção ela falar de 6 atitudes que a gente pode ter de manhã, antes de iniciar a nossa rotina, que ajuda a gerar energia. E uma dessas atitudes ou desses itens era tomar banho frio, que depois eu descobri que não entra nos itens listados pelo autor do livro. Bom, mas de qualquer forma, a leitura vale a pena para quem desejar. Ele conta parte da história dele e como ele conseguiu mudar o rumo da sua vida, mudando alguns hábitos matinais. E eu já vinha numa proposta de uma rotina matinal um pouco diferenciada, porém não da forma que o livro propunha. E alguns itens que eu enxerguei ali que ele diz, muitos coaches hoje abordam isso do ponto de vista de gerar energia, que é um conceito novo, que nós não temos energia, mas nós geramos energia a partir de algumas escolhas que nós fazemos, e isso fez sentido para mim. O autor do livro, ele propõe 6 hábitos para serem feitos logo que a gente acorda. E antes de começar esses hábitos, inclusive, a proposta é de que a gente acorde 1 hora mais cedo do que o habitual para poder fazer essa rotina. E quando você estiver muito na correria, você adapta ao período de tempo necessário para fazer. Isso já me chamou a atenção, porque não fica aquela coisa engessada de que todo dia eu preciso de 1 hora, mas eu consigo adequar esse horário de acordo com as minhas necessidades e rotina, inclusive para poder fazer essa adaptação. Como eu já vinha sentindo essa necessidade, eu decidi acordar um pouco mais de 1 hora mais cedo para poder fazer isso e ainda assim começar o meu dia um pouco mais cedo do que eu estava começando antes. E eu só fiz esse vídeo agora porque já se passaram mais de um mês, que é outra sugestão do autor, que você aguarde 30 dias, desculpa, na verdade não é que você aguarde, mas que você faça pelo menos por 30 dias para instalar um novo hábito. Ele sugere que do 1º ao 10º dia é a fase em que nós estamos no período da empolgação. Então, teoricamente, é um pouco mais fácil manter esse novo estilo de vida. Do 11º ao 20º dia é a fase que a gente já não está mais tão empolgado, que a gente já começa, será que vale a pena, será que não vale? E do 21º ao 30º dia é quando a gente realmente instala o hábito, porque a gente pode olhar e falar, poxa, já fiz 20 dias, o que são mais 10? E até a sugestão que eu faço, isso não está no livro, mas é que a gente vá dividindo essa nova forma de começar o dia em períodos de 10 em 10 dias. Até para driblar nossa mente de que é muito tempo, não dá, eu não consigo. Então a gente vai usando do que a gente consegue para ir fazendo essa nova mudança para a vida e que eu falo que fez muita diferença para mim. Eu me sinto hoje mais energizada, mais disposta. Meu dia continua tendo o mesmo número de horas, mas parece que ele rende muito mais. E eu fico com um sentimento de paz interior muito grande para fazer tudo o que eu tenho para ser feito. E quando alguma coisa sai errado, ou que não dá tempo de fazer, ou que acontece alguma mudança inesperada na minha rotina, isso não me afeta da mesma forma que afetava antes. Então vamos lá, as sugestões do autor. Primeiro, você começar o seu dia com uma meditação ou uma oração.
né? Depende da tua crença, do que vai gerar mais empatia para você, o que é mais fácil para você fazer. Inclusive, se você quer começar a meditar, esse é um bom incentivo. Eu já tinha o hábito de meditar toda manhã, então eu mantive a meditação e ele sugere, como são 6 atividades, que cada uma tenha uns 6 minutos, que cada uma tenha 10 minutos de duração. Eu confesso que minha meditação passa dos 10 minutos, então na maioria dos dias eu passo um pouco da 1 hora, mas tudo bem porque isso está dentro da minha programação. Então, primeiro ponto, meditação, oração, para você se conectar com Deus, com a força espiritual, enfim, que você acredita, e com você mesmo. O segundo ponto, ele sugere que você faça uma técnica de visualização, trazendo para a tua consciência aquilo que você quer para sua vida. Então, de você escolher um ponto específico e trabalhar nessa visualização. No lugar da visualização, eu tenho usado uma outra técnica que se chama EFT, ou conhecida como acupuntura sem agulhas, que é uma técnica de liberação emocional de traumas e de crenças limitantes. E para mim faz sentido trabalhar essas crenças, e até porque é uma técnica que eu já uso no meu dia a dia e tenho resultados com ela. Então você também pode adaptar para uma técnica que seja interessante para você. O terceiro ponto é você ter um caderno para escrever o que você está sentindo e ideias que vêm à sua mente. Então, se você tem algum projeto que você não está tendo tempo de colocá-lo no papel, essa é a hora. Parece que 10 minutos não é nada, mas quando você soma esses 10 minutos ao longo de um período, você consegue ter um material interessante, seja sobre você ou sobre o seu projeto. Então esse tempo é legal para isso, né? Para pôr as suas ideias no papel. O quarto ponto é você escrever, e aí pode ser no mesmo caderno, eu uso o mesmo caderno para tudo, os motivos pelos quais você é grato. Normalmente a gente esquece de olhar para as coisas boas que acontecem na nossa vida e a gente acaba atribuindo um peso maior às coisas negativas, aquilo que não está dando certo. Então, agradecer também abre espaço no seu ser para que você encontre mais motivos para agradecer e para que você encontre dentro dos problemas, das dificuldades, dos desafios, algum crescimento, alguma coisa que fez com que você se torne uma pessoa melhor. E dessa forma, é interessante observar também que quando você volta para o teu caderno, quanta coisa boa aconteceu na sua vida e que a gente às vezes não se dá conta. A ideia é que você cada dia escreva pelo menos 3 motivos diferentes para agradecer. Eu juntei com a parte da gratidão as perguntas poderosas. O que seriam essas perguntas? Perguntas de coisas ou de assuntos que eu não estou encontrando uma solução racional, mas que eu me abro para que a resposta chegue de alguma maneira. E às vezes eu tenho um insight ao longo do dia, às vezes atendendo algum cliente, ele fala alguma coisa que tem relação com a pergunta que eu me coloquei de manhã. Às vezes vem sonho, enfim, né? Basta a gente estar aberto para a resposta chegar. O outro passo é a leitura. Então, escolha um livro, o que você quiser, e dedique uma parte do tempo para ler. Né? Com a correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue parar para ler, o celular apitando o tempo inteiro, mas é interessante, porque assim como no caso da escrita, da gratidão, é possível perceber a dimensão do tempo e que parece que 10 minutos não são nada, mas o quanto a gente consegue fazer com eles. Nessa brincadeira, eu vou chamar de brincadeira porque tem sido gostoso começar os meus dias assim, eu consegui ler pelo menos 4 livros que estavam parados há um tempão. E é bom porque eu não perco o incentivo, não perco o fio da meada, não tenho que ficar voltando toda hora a leitura para lembrar de onde eu parei, enfim, é bem legal.
E o último ponto que ele sugere é uma atividade física. No livro, o autor, ele recomenda a yoga. Mas eu penso que cada um sabe o que é melhor para si, o que tem mais a ver com as suas próprias características, para poder escolher qual atividade física. Eu acabo usando a yoga porque é algo que já faz parte da minha vida também. E tem alguns dias na semana que eu consigo e eu estendo para mais de 10 minutos. Eu faço pelo menos uma prática de meia hora. Mas aí fica a critério de cada um. Uma outra sugestão que o autor faz e que eu achei muito interessante, que para algumas situações, quando você não tem tempo, ou você está numa viagem, está fora da tua rotina diária, fazer tudo isso em 6 minutos. E para conseguir fazer isso em 6 minutos, você conta com a respiração como sua aliada. Então, a ideia é que você adeque toda essa rotina à rotina que você já tem. O que eu observei de diferente no meu dia a dia, como eu já tinha falado algumas coisas, né? Mas eu vou repetir porque eu acho que vale a pena. A minha disposição melhorou muito, a qualidade da minha atenção e do meu foco quando eu estou fazendo alguma coisa, a sensação de paz interior, de que pode estar acontecendo várias coisas, mas eu estou no controle da situação, e aquilo que eu não posso estar no controle, está tudo bem e faz parte, eu vou ver o que eu consigo fazer com aquilo sem sofrimento. E essa qualidade de vida que eu estou conseguindo manter fazendo essa prática diária me ajuda muito e ajuda outras pessoas que vêm fazendo também. E se você se dedicar a isso, minimiza o estresse, minimiza a ansiedade, porque quando você começa o seu dia colocando algo que é para você, para o seu autocuidado, que vai alimentar o seu ser positivamente, você faz com que essa energia se estenda ao seu dia todo e faz com que você durma melhor e consequentemente acorde melhor, né? Eu não vou ser hipócrita de falar que todos os dias eu acordo super animada, uhul, vamos lá, porque é mentira. Tem dias que eu acordo com muito sono, principalmente nos dias muito frio, que eu tenho uma dificuldade maior em sair da cama. Mas quando eu lembro dos benefícios que eu vou ter, faz com que eu tenha uma força maior do que o desejo de ficar na cama dormindo. E é interessante também, porque quando você começa a observar essas poucas diferenças às vezes que vai tendo no seu dia a dia, mas que são ganhos muito grandes, você começa a fazer escolhas mais conscientes, não só na hora de acordar, entre o escolher dormir mais ou levantar, como também em outras decisões para a vida. O que eu observo, e aí foi uma escolha que eu fiz quando eu decidi que eu ia pelo menos fazer os 30 dias para testar, já que a proposta parecia ser muito interessante, foi a de que mesmo nos finais de semana eu acordaria no mesmo horário para estabelecer essa nova rotina. No livro, o autor deixa livre para quem quiser no final de semana acordar mais tarde. Mas eu observei que mesmo no final de semana fazendo isso, eu também fico mais disposta para poder aproveitar o meu dia livre para passear ou mesmo para ficar em casa descansando, enfim. A qualidade do dia fica diferente. Então também você pode escolher se você quer no final de semana acordar mais tarde ou experimentar acordar no mesmo horário. Agora eu já estou por volta do 45º dia, eu continuo mantendo a mesma rotina, inclusive no final de semana. Uma dica legal que eu ia me esquecendo, que o autor sugere, e foi a primeira coisa que eu mudei quando eu decidi que eu ia começar a fazer essa série de atividades que ele chama de Salvadores de Vida no livro. Esse nome é bem significativo e simbólico e realmente ele é um salvador de vida. É deixar o despertador longe da sua cama para que você tenha que levantar e fazer o despertador parar, para que você não volte a dormir e nem caia na tentação da soneca de vou dormir mais 5 minutos e perder a hora.
Essa foi a primeira mudança que eu fiz. O relógio fica longe da minha cama hoje e eu já me habituei com ele longe. E assim que ele toca, normalmente eu já levanto, bato a mão nele, vou pro banheiro, lavo o rosto, escovo os dentes, que é outra dica que ele dá já para ajudar a despertar. Tomo água e começo minha série de atividades. Se você decidir fazer essa rotina, compartilha com a gente aqui como é que você está se sentindo. E se quiser, convida um amigo para fazer com você, para um estimular o outro, que isso também ajuda bastante quando a gente se compromete com outra pessoa a fazer alguma coisa, quando a gente ainda não consegue ter o propósito de firmar o compromisso com a gente mesmo e dar sequência a ele. Essa foi minha dica de hoje. Até o próximo vídeo. Um abraço.